Analfabeta não assina nada! A voz do meu irmão ecoou pelo cartório como um tapa na cara. O tabelião ergueu os olhos por cima dos óculos, observando minha mão tremer sobre a mesa de mogno polido. Mas não era de medo. Era de raiva contida, de 29 anos de humilhação engolida em silêncio. Sou Susana, tenho 31 anos, e durante toda a minha vida fui a burra da família Santos. Enquanto Sérgio, meu irmão mais novo, se formava em direito com honras e elogios constantes dos nossos pais, eu lavava pratos em restaurantes sujos para pagar seus livros caros e suas mensalidades da faculdade particular. Mamãe sempre dizia, com aquele tom de resignação fingida que me cortava a alma: Susana não tem cabeça para estudos. O lugar dela é na cozinha, cuidando da casa. Nem todo mundo nasceu para ser doutor. Papai concordava em silêncio, mas às vezes me olhava com uma estranha mistura de pena e decepção. Como se eu fosse um investimento que deu errado. Uma filha que não correspondeu às expectativas. Sérgio, por outro lado, era o orgulho da família. O menino prodígio que falava difícil, que citava leis mesmo antes de entrar na universidade, que prometia dar nome aos santos. Aos 16 anos, não aguentei mais ser tratada como a empregada da casa enquanto meu irmão era servido como um príncipe. Peguei minha trouxinha de roupas velhas e saí de casa numa madrugada fria de junho. Mamãe gritou da janela: "Vai embora mesmo, sua ingrata! Vai ver o que é a vida lá fora." Papai não disse nada. Apenas fechou a cortina. Morei em pensões baratas que cheiravam a mofo e desinfetante. Quartos minúsculos com paredes finas, onde eu ouvia as brigas dos vizinhos e o barulho dos ratos correndo pelo teto. Acordava às 4 da manhã para chegar na padaria onde trabalhava, preparando pães enquanto a cidade ainda dormia. Minhas mãos ficaram calejadas, minha pele ressecada pela farinha e pelo vapor dos fornos. 12 horas em pé, 6 dias por semana. No domingo, eu desabava na cama e dormia até tarde, exausta. Mas todas as noites, por mais cansada que estivesse, por mais que meu corpo doesse, eu lia. Comecei com gibis que encontrava no lixo, histórias simples que me faziam esquecer da dureza do dia. Depois descobri os sebos, onde comprava romances usados por centavos. Machado de Assis, José de Alencar, Clarice Lispector. Cada página era um mundo novo. Cada palavra uma pequena vingança contra quem disse que eu não tinha inteligência. Fiz supletivo escondida, estudando de madrugada com livros emprestados da biblioteca municipal. Ninguém da família sabia. Para eles, eu continuava sendo a coitadinha que mal conseguia escrever o próprio nome. Sérgio, sempre que me via nas raras visitas que fazia à casa dos pais, falava comigo como se eu fosse uma criança com deficiência mental. "E aí, Susana, ainda lavando prato por aí?" Dizia isso sorrindo, mas seus olhos eram frios como gelo. "Pelo menos você tem um trabalho honesto. Não é todo mundo que consegue." Mamãe suspirava, como se minha existência fosse um peso que ela carregava. Coitada da Susana. Nunca vai conseguir nada na vida. Ainda bem que tem o Sérgio para cuidar da gente quando ficarmos velhos. Durante os finais de semana, enquanto Sérgio saía com os amigos da faculdade para festas caras, eu fazia curso técnico em gastronomia numa escola do centro da cidade. Aprendi sobre temperos, técnicas de cocção, harmonização de sabores. Descobri que tinha talento para criar, para transformar ingredientes simples em pratos extraordinários. Mas isso também mantive em segredo. Era meu mundo particular, minha pequena revanche silenciosa. Em 20 anos longe de casa, li mais de 1000 livros. Romances, biografias, livros técnicos, poesia. Cada livro era uma pequena vitória contra a profecia que minha família fez sobre meu destino. Mas eles nunca souberam. Nas poucas vezes que nos encontrávamos em datas comemorativas, eu continuava sendo a irmã fracassada, a filha que não deu certo. Sérgio se casou com uma advogada bonita e bem-sucedida. A cerimônia foi num clube chique, e eu fui convidada apenas por obrigação. Usei um vestido emprestado e me senti deslocada o tempo todo. Na mesa dos parentes distantes, ouvi os sussurros. Coitada da Susana.
A única que não conseguiu se formar. Ainda trabalha em cozinha de restaurante. Papai morreu numa terça-feira chuvosa de março. Infarto fulminante, aos 72 anos. No velório, as pessoas vinham me consolar com aquele tom condescendente. Pelo menos você tem o Sérgio para cuidar de tudo, né? Essas coisas de herança são muito complicadas para quem não tem estudo. O testamento foi lido uma semana depois. Papai deixou 2 milhões de reais para serem divididos igualmente entre mim e Sérgio. 1 milhão para cada filho. Eu não esperava por isso. Durante anos, achei que seria completamente esquecida, como sempre fui em vida. Mas agora estava aqui, no cartório, vendo meu irmão com seu terno caro e sua pasta de couro, tentando me roubar o que era meu por direito. Sua voz ecoava pela sala como se eu fosse invisível. Nosso pai, prevendo que Susana não teria condições de administrar a herança, me deu poderes para gerir a parte dela. O documento que ele mostrava ao tabelião era uma procuração supostamente assinada pelo papai, me nomeando como pessoa com limitações cognitivas e dando plenos poderes ao Sérgio para administrar minha parte da herança. As palavras ardiam como ácido. Limitações cognitivas, como se eu fosse uma incapaz, uma deficiente mental que precisava de tutor. Ela mal sabe ler, continuou Sérgio, me olhando de lado com nojo do meu uniforme de cozinheira. Seria irresponsabilidade deixar tanto dinheiro com alguém assim. Suas palavras me cortavam como facas afiadas. Cada sílaba era uma humilhação calculada, uma agressão disfarçada de preocupação fraternal. Ele cutucou meu braço com o dedo indicador, como se estivesse cutucando um animal. Papai sabia que você não entende dessas coisas, disse ele, sua voz carregada de falsa paciência. Sou advogado. Quem mais poderia cuidar do seu dinheiro? O tabelião nos observava em silêncio, seus olhos passando de mim para Sérgio e de volta para mim. Eu sentia o peso do julgamento dele, a avaliação silenciosa da minha capacidade. Minha mão ainda tremia, mas agora era de pura indignação. Você é uma simples cozinheira, Sérgio continuou, sua voz ganhando um tom mais duro. Deixa que eu cuido de tudo, é melhor para todo mundo. Simples cozinheira. As palavras ecoaram na minha mente como um eco doloroso de todos os anos de menosprezo. Olhei para meu irmão, tão seguro de si, tão convencido da própria superioridade. Ele não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Minha mão parou de tremer. O tabelião ajeitou os óculos e pegou a procuração com cuidado, como se estivesse manuseando uma evidência criminal. Seus dedos percorreram o papel enquanto seus olhos faziam uma leitura minuciosa. Eu o observava, sentindo meu coração acelerar. Não de nervosismo, mas de uma expectativa estranha, como se estivesse prestes a assistir a um filme do qual já sabia o final. Sérgio tamborilava os dedos na mesa, impaciente. Sua confiança era irritante, aquela postura de quem nunca duvidou do próprio direito de estar no comando. Ele usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 3 meses trabalhando na cozinha do restaurante. Suas unhas estavam perfeitamente cortadas e polidas. O cabelo, penteado com gel importado. Tudo nele gritava sucesso e superioridade. É um procedimento padrão, disse Sérgio ao tabelião, com aquela voz que usava quando queria impressionar. Meu pai era um homem precavido. Sabia que minha irmã nunca teve, como posso dizer, aptidão para questões financeiras. Aptidão. A palavra soou como um insulto elegante. Eu me lembrei de quando tinha 15 anos, e Sérgio, com apenas 13, me corrigiu na frente dos amigos dele porque eu disse menos, em vez de menos. Ele riu alto, chamando os colegas para ouvir. Escutem só a burrice da minha irmã. Mamãe, em vez de me defender, suspirou e balançou a cabeça, como se minha ignorância fosse uma doença contagiosa. Entendo, murmurou o tabelião, ainda examinando o documento. E a senhora Susana está ciente deste arranjo? Antes que eu pudesse responder, Sérgio se adiantou. Claro que está. Ela entende que é para o bem dela. Não é mesmo, Susana? Sua voz carregava uma ameaça sutil.
O mesmo tom que usava quando éramos crianças, e ele queria que eu mentisse para os pais sobre alguma travessura dele. Se eu não obedecesse, sabia que haveria consequências. Um empurrão sem querer, um comentário maldoso na frente dos outros, uma pequena vingança que me lembraria do meu lugar na hierarquia familiar. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, deixei meus olhos percorrerem a sala do cartório. As estantes repletas de livros jurídicos, os diplomas emoldurados na parede, a mesa de mogno que já testemunhou milhares de assinaturas que mudaram vidas. Pensei em todas as noites que passei lendo à luz de uma lâmpada fraca, em todos os livros que comprei com o dinheiro que deveria ter sido gasto em comida. Susana? Insistiu Sérgio, sua paciência começando a se esgotar. Estou pensando, respondi calmamente. Sérgio riu, mas foi um riso forçado, sem humor. Pensando? Sobre o quê? É uma questão simples. Você assina aqui e eu cuido de tudo. Você continua vivendo sua vida normal, sem se preocupar com essas coisas complicadas. Vida normal. Como se minha vida fosse uma versão inferior, uma cópia barata da vida que realmente importava, a dele. Lembrei-me do meu 25º aniversário, quando consegui uma promoção no restaurante e me tornei sous-chefe. Liguei para casa, animada, querendo compartilhar a boa notícia. Mamãe me ouviu com educação e depois disse: "Que bom, filha. O Sérgio passou no exame da OAB. Agora ele é advogado de verdade." Minha conquista foi eclipsada em 2 segundos. Como sempre. Além disso, continuou Sérgio, se dirigindo ao tabelião como se eu não estivesse na sala, minha irmã tem uma vida, como posso dizer, simples. Ela trabalha em cozinha, mora numa kitnet. O que ela faria com R$ 1 milhão? Provavelmente perderia tudo em poucos anos. Kitnet. Ele falou a palavra como se fosse uma obscenidade. Era verdade que meu apartamento era pequeno, mas era meu. Cada móvel foi comprado com meu suor. Cada livro nas estantes foi conquistado com trabalho honesto. Mas para Sérgio, isso não passava de evidência da minha inferioridade. O tabelião franziu a testa e me olhou diretamente. "E a senhora, qual é sua opinião sobre isso?" Sérgio se remexeu na cadeira, claramente incomodado com o fato de alguém estar perguntando minha opinião. Durante toda a nossa infância e juventude, ninguém nunca perguntava o que eu pensava. Minhas vontades, meus sonhos, minha perspectiva, tudo isso era irrelevante diante da genialidade do filho prodígio da família. Minha opinião. Repeti lentamente, saboreando as palavras. Fazia tanto tempo que alguém havia perguntado isso. É interessante que alguém finalmente queira saber. Susana. Sérgio me interrompeu com um tom de advertência. Não complique as coisas. Todo mundo aqui sabe que você não tem experiência com investimentos, com administração de patrimônio. É uma questão prática. Prática. Como se reduzir minha existência a uma questão de conveniência fosse natural. Olhei para meu irmão. Realmente olhei. Pela primeira vez em anos. Seus olhos eram frios, calculistas. Não havia amor ali, nem preocupação genuína. Apenas a certeza absoluta de que eu não merecia ser tratada como igual. "Sabe", disse eu, minha voz ganhando força. "É engraçado como papai supostamente se preocupou tanto com minha incapacidade, mas nunca manifestou essa preocupação quando estava vivo." Sérgio empalideceu ligeiramente. "O que você quer dizer com isso?" "Quero dizer que em 31 anos de vida, papai nunca me tratou como incapaz. Diferente sim. Negligenciada, com certeza. Mas incapaz? Isso é novidade." O tabelião estava nos observando com atenção redobrada. Percebi que minha resposta havia despertado sua curiosidade profissional. Afinal, pessoas realmente incapazes não costumam questionar documentos legais com tanta lucidez. "Olha, Susana", disse Sérgio, tentando recuperar o controle da situação. "Eu entendo que você possa se sentir, como posso dizer, diminuída por isso. Mas não é nada pessoal. É apenas reconhecer nossas limitações. Eu estudei para isso. Me preparei. Você escolheu outro caminho. Escolheu. Como se eu tivesse tido opções reais. Como se aos 16 anos, quando saí de casa,
eu tivesse escolhido a vida difícil por prazer. Como se trabalhar 12 horas por dia para sobreviver fosse uma opção entre outras. Que caminho seria esse? Perguntei. O caminho da simplicidade, respondeu Sérgio, escolhendo a palavra com cuidado. Você sempre preferiu as coisas simples. Trabalho braçal, vida sem complicações. Não há nada de errado nisso, mas administrar uma herança requer conhecimentos específicos. Trabalho braçal. Ele disse isso com tanto desdém que senti minha face esquentar. Como se cozinhar fosse uma atividade menor, como se alimentar pessoas fosse indigno de respeito. Pensei em todos os pratos que criei, todas as técnicas que dominei, toda a arte que desenvolvi ao longo dos anos. Mas para ele, eu não passava de uma operária sem cérebro. O tabelião voltou a examinar o documento, desta vez com ainda mais atenção. Seus olhos se moviam rapidamente pelas linhas, como se estivesse procurando algo específico. Sérgio notou e ficou visivelmente nervoso. Há algum problema? Perguntou meu irmão. Ainda estou analisando, respondeu o tabelião diplomaticamente. É um documento importante. Preciso ter certeza de que tudo está em ordem. Senti uma fagulha de esperança se acender no meu peito. Talvez não fosse tão fácil quanto Sérgio imaginava. Talvez a vida estivesse prestes a me dar uma lição diferente daquela que eu sempre recebi. Minha mão havia parado completamente de tremer. O silêncio no cartório estava se tornando desconfortável. Sérgio tamborilava os dedos na mesa com mais intensidade, enquanto o tabelião continuava sua análise minuciosa do documento. Eu aproveitei esse momento para observar meu irmão mais de perto. Havia algo de familiar na sua inquietação. Uma agitação que me lembrava da época em que ele colava nas provas do colegial e ficava nervoso quando o professor caminhava entre as carteiras. Doutor, disse Sérgio, tentando soar casual. Se preferir, posso explicar melhor as circunstâncias que levaram meu pai a tomar essa decisão. O tabelião ergueu os olhos. Por favor. Sérgio se ajeitou na cadeira, assumindo aquela postura de advogado experiente que tanto praticou em frente ao espelho. Meu pai sempre foi um homem preocupado com o futuro da família. Ele via que Susana, apesar de ser uma pessoa do bem, não tinha as ferramentas necessárias para lidar com questões financeiras complexas. Ferramentas. Como se inteligência fosse um kit que algumas pessoas ganhassem de presente e outras não. Lembrei-me de quando Sérgio tinha 17 anos e eu, 19, trabalhava num restaurante do centro da cidade. Ele apareceu lá uma vez com um grupo de amigos da escola, todos vestidos com roupas caras, exibindo celulares de última geração. Eu estava servindo mesas, usando um uniforme que cheirava a fritura. Olhem só, disse ele alto o suficiente para eu ouvir. Essa é minha irmã. Ela trabalha aqui. O tom da voz não demonstrava orgulho ou afeto. Era mais como alguém apontando para um animal no zoológico. Seus amigos riram, e um deles comentou. Pelo menos ela trabalha, né? Tem gente da nossa idade que só vive de mesada. Sérgio riu também, mas acrescentou. Mas ela nunca vai sair disso. Não tem cabeça para mais nada. Nunca vai sair disso. As palavras ficaram gravadas na minha mente como uma sentença judicial. Naquela noite, chorei até adormecer. Não pela humilhação pública, mas pela crueldade fria do próprio irmão. Além disso, continuou Sérgio para o tabelião, Susana sempre teve dificuldades com números, com planejamento. Ela vive o dia a dia sem pensar no futuro. Era mentira, claro. Eu sempre fui cuidadosa com dinheiro, justamente por nunca ter tido muito. Cada real era planejado. Cada compra era pensada 3 vezes. Mas Sérgio sempre teve facilidade para distorcer a realidade a seu favor. Era um talento que ele desenvolveu desde criança. Por exemplo, ele prosseguiu, ela nunca conseguiu manter uma conta poupança. Gasta tudo que ganha. O tabelião me olhou com interesse. É verdade isso, senhora? Antes que eu pudesse responder, Sérgio continuou. Ela também nunca se interessou por investimentos, por planejamento financeiro. Prefere viver na simplicidade. Simplicidade. Novamente aquela palavra usada como sinônimo de estupidez.
Eu me lembrei de quando descobri os sebos e comecei a comprar livros usados. Sérgio soube através da mamãe e riu. Livros? Pra quê? Você nem entende direito o que lê. Mas eu entendia. Entendia cada metáfora de Machado de Assis, cada ironia de Lima Barreto, cada dor de Clarice Lispector. Entendia melhor do que ele imaginava. Melhor do que ele próprio entendia. Provavelmente. Apesar de toda sua educação formal. E há também a questão dos relacionamentos, disse Sérgio, baixando a voz como se estivesse revelando um segredo íntimo. Susana nunca conseguiu manter uma relação estável. Sempre se envolveu com pessoas inadequadas. Inadequadas. Como Marcos, o padeiro que namorei por 2 anos e que me ensinou muito sobre fermentação natural e técnicas de panificação. Sérgio o conheceu uma vez e depois comentou com mamãe. Um padeiro, imaginem só. Pelo menos combina com ela. Ou como Roberto, o garçom que trabalhava no mesmo restaurante que eu e que me apresentou aos grandes chefes da gastronomia através de documentários e livros. Sérgio nunca o viu, mas quando soube que ele não tinha faculdade, comentou. Claro, pessoas do mesmo nível se atraem. O mesmo nível. Como se existisse uma hierarquia natural entre seres humanos, e eu estivesse eternamente condenada aos degraus inferiores. Isso é relevante para a questão da herança? Perguntou o tabelião. Claro que é, respondeu Sérgio prontamente. Uma pessoa que não consegue tomar boas decisões na vida pessoal dificilmente conseguirá tomar boas decisões financeiras. Meu pai percebeu isso e quis protegê-la. Proteger. A palavra soou oca na boca dele. Quando eu precisei de proteção, aos 16 anos, sendo humilhada diariamente em casa, ninguém me protegeu. Quando eu senti fome nas primeiras semanas depois de sair de casa, ninguém se ofereceu para me ajudar. Quando adoeci e tive que me tratar sozinha porque não tinha dinheiro para médico particular, ninguém da família apareceu. Mas agora, diante de R$1 milhão, Sérgio subitamente se preocupava com minha proteção. Doutor, disse ele, se inclinando para a frente. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Há questões familiares delicadas que... Não, eu disse firmemente. Não há nada que precise ser dito longe de mim. Se é sobre mim, eu tenho o direito de ouvir. Sérgio me olhou com irritação mal disfarçada. Susana, você não entende a gravidade da situação. Estamos falando de muito dinheiro. R$1 milhão, eu disse. Eu sei contar até 1 milhão, Sérgio. O sarcasmo na minha voz o pegou de surpresa. Durante toda a nossa vida, eu sempre fui a irmã submissa, a que baixava a cabeça e aceitava qualquer coisa que me dissessem. Mas algo estava mudando dentro de mim. Talvez fosse a injustiça da situação, ou talvez fosse simplesmente o cansaço de uma vida inteira de humilhações. Está bem, disse Sérgio claramente contrariado. Se você insiste em tornar isso mais difícil do que precisa ser... Ele se virou para o tabelião. Minha irmã tem um histórico de decisões impulsivas. Ela largou a escola, saiu de casa muito jovem, sempre mudou de emprego. Cada palavra era uma punhalada calculada. Ele estava construindo um perfil de instabilidade mental, de incapacidade civil. Era brilhante na sua crueldade, devo admitir. Qualquer pessoa que não me conhecesse realmente poderia acreditar que eu era, de fato, incapaz de administrar minha própria vida. E há também, ele continuou, sua voz ganhando um tom de falsa preocupação, alguns episódios de... Como posso dizer? Comportamento errático. Susana às vezes fala sozinha, tem mudanças de humor súbitas. Eu o encarei com incredulidade. Ele estava inventando sintomas de doença mental. Falar sozinha? As únicas vezes que falava sozinha eram quando ensaiava receitas na cozinha, repetindo ingredientes e técnicas para memorizar. Mudanças de humor? Qualquer pessoa normal teria mudanças de humor depois de uma vida inteira sendo tratada como lixo. Mas Sérgio não havia terminado. Por isso meu pai achou melhor deixar tudo comigo. Eu posso garantir que Susana tenha uma vida confortável, sem as pressões e responsabilidades que ela não consegue suportar. O tabelião nos observava a ambos com atenção crescente.
Seus olhos iam de mim para Sérgio e de volta para mim, como se estivesse assistindo a uma partida de tênis muito interessante. E a senhora? Ele me perguntou diretamente. Como se sente em relação a essa proteção? Olhei para o tabelião, depois para meu irmão e finalmente para o documento que estava na mesa. A procuração que supostamente me declarava incapaz. O papel que reduzia 31 anos da minha vida a uma questão de incompetência mental. Sorri pela primeira vez desde que chegara ao cartório. Sinto que está na hora de algumas verdades virem à tona, disse eu. O tabelião ajustou os óculos mais uma vez e pegou uma lupa pequena que estava na gaveta da mesa. O gesto fez Sérgio se empertigar na cadeira. Uma tensão visível tomando conta do seu corpo. Eu observava tudo com uma curiosidade crescente, como se estivesse assistindo a um filme policial onde finalmente as pistas começavam a se encaixar. Interessante, murmurou o tabelião, examinando a procuração com a lupa. Esta procuração foi lavrada 3 dias após o falecimento do seu pai. O mundo parou. O ar no cartório pareceu se rarear, e eu senti meu coração disparar. Não de medo, mas de uma euforia selvagem, primitiva. Era como se um quebra-cabeças que eu nem sabia que estava montando de repente revelasse sua figura completa. Sérgio empalideceu instantaneamente. A cor fugiu do seu rosto tão rapidamente que por um momento pensei que ele fosse desmaiar. Deve ser erro de digitação do cartório. Gaguejou ele, suas palavras tropeçando umas nas outras. Você sabe como é, esses funcionários às vezes... Mas o tabelião já estava comparando a assinatura da procuração com outros documentos do espólio. Seus olhos se moviam rapidamente entre os papéis, e eu podia ver a concentração profissional tomando conta da sua expressão. Além disso, disse o tabelião, me olhando com interesse renovado. Pela nossa conversa, a senhora demonstra plena capacidade civil e intelectual. Suas observações sobre as inconsistências deste documento são bastante pertinentes. Foi nesse momento que decidi quebrar o silêncio que mantive por 31 anos. Doutor, disse eu, minha voz mais firme do que jamais havia sido. Posso fazer uma pergunta sobre investimentos? Sérgio me olhou como se eu tivesse perdido completamente a razão. Susana, o que você está fazendo? Ignorei-o completamente. Gostaria de saber sua opinião sobre fundos de investimento versus ações diretas para um portfólio conservador, considerando o cenário atual de inflação. O tabelião sorriu. Um sorriso genuíno de surpresa e interesse. Bem, depende do prazo e do perfil de risco. Mas, em geral, para investidores conservadores, eu recomendaria uma diversificação entre fundos de renda fixa e algumas ações de empresas sólidas. Nutch. E começamos uma conversa de 15 minutos sobre mercado financeiro, inflação, tesouro direto e estratégias de investimento a longo prazo. Eu demonstrei conhecimento sobre tudo, desde conceitos básicos até estratégias mais complexas que havia aprendido lendo livros de economia nos finais de semana. Sérgio estava boquiaberto. Literalmente com a boca aberta, olhando para mim como se eu fosse um alienígena que acabara de pousar na Terra. Como você... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Como eu sei dessas coisas? Completei por ele. Ora, Sérgio, você realmente achou que em 20 anos longe de casa eu ficaria parada no tempo? Mencionei meu curso técnico em gastronomia, meus certificados em administração de restaurantes, os cursos de educação financeira que fiz nos últimos anos. Falei sobre os mais de 1000 livros que li, incluindo obras de economia, administração e investimentos. Expliquei como administrava minhas próprias economias, como planejava meus gastos, como havia conseguido juntar dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento próprio. Você tem apartamento próprio? Perguntou Sérgio incrédulo. Tenho. E não é uma kitnet, como você disse. É um apartamento de 2 quartos que comprei ano passado. Está no meu nome, financiado pela Caixa. Tudo certinho. A revelação o deixou ainda mais pálido. Durante todos esses anos, ele construiu uma narrativa na qual eu era uma fracassada completa, uma mulher sem perspectivas vivendo de favor na vida.
Descobrir que eu havia prosperado, que havia construído uma vida digna e estável, destruía toda a justificativa que ele tinha para me considerar incapaz. O tabelião estava claramente impressionado. E sobre Machado de Assis? A senhora mencionou conhecer sua obra. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Cortiço. Embora esse seja do Aloísio Azevedo, respondi. Mas se quer falar de Machado, prefiro Helena ou A Mão e a Luva. Obras menos conhecidas, mas que mostram a evolução do estilo machadiano. O tabelião sorriu amplamente. Impressionante. É raro encontrar alguém que conheça essas obras menos populares. Sérgio estava em choque. Ele me observava como se estivesse vendo um fantasma, como se a pessoa sentada ao lado dele fosse uma impostora. Você lê Machado de Assis? Léo, Sérgio. Sempre li. A diferença é que você nunca prestou atenção suficiente em mim para perceber. O tabelião voltou sua atenção para a procuração, desta vez com uma expressão muito mais séria. Senhor Sérgio, preciso que me explique como seu pai assinou este documento 3 dias depois de morto. Deve ser um erro de data. Sérgio tentou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Não é erro de data, disse o tabelião com firmeza. Eu mesmo conferi a certidão de óbito. Seu pai faleceu na terça-feira, dia 15 de março. Esta procuração está datada de sexta-feira, dia 18 de março. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sérgio olhava fixamente para a mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu podia quase ver os pensamentos passando pela sua cabeça, todas as desculpas que tentava inventar, todas as saídas que procurava. E há mais uma coisa, continuou o tabelião, comparando documentos. A assinatura desta procuração é visivelmente diferente da assinatura do testamento, que foi lavrado apenas 1 mês antes do falecimento. Era verdade. Mesmo para meus olhos leigos, as diferenças eram óbvias. A assinatura da procuração era hesitante, mal feita, claramente uma imitação grosseira. Sérgio havia tentado imitar a letra do pai, mas errou até os detalhes mais básicos. Senhor Sérgio, disse o tabelião, sua voz agora carregada de autoridade. Isto é falsificação de documento público. Isso é crime. Não, não é o que parece. Sérgio gaguejou, o suor começando a aparecer na sua testa. Eu posso explicar, mas não podia. Não havia explicação possível para uma procuração assinada por um morto. Não havia desculpa para uma tentativa tão descarada de roubar minha herança. Vou ter que chamar a polícia, disse o tabelião, pegando o telefone. Isso é falsificação de documento e tentativa de estelionato. Espere! Gritou Sérgio, levantando-se da cadeira. Você não entende. Ela realmente não tem capacidade para administrar tanto dinheiro. Eu estava tentando protegê-la. Falsificando a assinatura do seu pai morto? Perguntei, minha voz carregada de ironia. Que proteção interessante, Sérgio. Ele me olhou com raiva pura, toda a máscara de preocupação fraternal finalmente caindo. Você não merece esse dinheiro. Você é uma cozinheira, uma empregada. Eu estudei, me preparei, construí uma carreira. Aí estava. Finalmente a verdade nua e crua. Não era proteção, não era preocupação. Era inveja. Era a incapacidade de aceitar que eu, a irmã burra, pudesse ter direito a algo que ele considerava seu por direito natural. E você acha que isso te dá o direito de roubar o que é meu? Perguntei. Roubar? Eu estava tentando administrar corretamente? O tabelião já estava discando. Alô, polícia? Preciso reportar um caso de falsificação de documento. Sérgio entrou em pânico. Susana, pelo amor de Deus, fale com ele. Somos irmãos. Você não pode deixar que eu seja preso. Olhei para ele, realmente olhei, pela primeira vez em anos. Vi não o advogado bem-sucedido, não o filho prodígio, mas um homem desesperado que havia apostado tudo numa mentira e perdido. Um homem que me considerava tão inferior que achou que poderia me roubar na cara dura, sem consequências. Sabe, Sérgio, disse eu calmamente, durante toda a minha vida você me tratou como se eu fosse invisível. Como se minha opinião não importasse.
como se meus sentimentos não existissem. E agora quer que eu te proteja? Os policiais chegaram 20 minutos depois. Sérgio foi algemado ali mesmo, no cartório, gritando protestos sobre justiça e incompreensão enquanto era levado. Suas últimas palavras antes de sair foram: "Ela é só uma cozinheira ignorante. Ignorante." Mesmo algemado, mesmo sendo preso por falsificação e tentativa de estelionato, ele ainda não conseguia aceitar que eu pudesse ser mais do que ele imaginava. O tabelião me olhou com uma expressão de respeito e curiosidade. "Senhora Susana, como a senhora sabia que havia algo errado com o documento?" Sorri, pegando minha bolsa. "Eu sempre soube ler, doutor. A diferença é que meu irmão nunca soube me ver." 5 anos se passaram desde aquele dia no cartório. 5 anos que mudaram minha vida de forma tão radical que às vezes eu mesma tenho dificuldade de acreditar no que aconteceu. Com o dinheiro da herança, investi na minha paixão verdadeira. Abri meu próprio restaurante. Não foi fácil. Nos primeiros meses, trabalhei 16 horas por dia, 7 dias por semana. Contratei apenas 3 funcionários inicialmente. Um sous-chefe, um garçom e uma auxiliar de cozinha. Eu mesma fazia as compras no mercado municipal às 5 da manhã, criava o cardápio, cozinhava, atendia clientes, fechava o caixa. Dormia 4 horas por noite e sonhava com temperos e texturas. Mas tinha uma visão clara do que queria. Comida brasileira contemporânea, pratos que contassem histórias, que revelassem a alma do Brasil através de sabores. Cada receita era uma carta de amor à minha trajetória, uma prova de que beleza e sofisticação podem nascer dos lugares mais simples. O restaurante começou pequeno, com 20 mesas num sobrado reformado no centro da cidade. Chamei de Raízes, um nome que dizia tudo sobre minha filosofia. Não importa quão alto você voe, suas raízes são o que te sustenta. E minhas raízes, por mais humildes que fossem, me trouxeram até aqui. No primeiro ano, ganhamos uma crítica positiva no jornal local. No segundo, fomos mencionados numa revista gastronômica nacional. No terceiro ano, recebemos nossa primeira estrela Michelin. No quarto, a segunda. E há 6 meses, conquistamos a terceira estrela. Um feito que apenas 12 restaurantes no Brasil haviam alcançado. Hoje, o Raízes emprega 500 pessoas. Temos lista de espera de 3 meses para conseguir uma mesa. Chefes do mundo inteiro vêm estudar nossas técnicas. Minha foto está na capa de revistas gastronômicas internacionais. Meus pratos são estudados em escolas de culinária na França e no Japão. Mas o que me dá mais orgulho não são os prêmios ou o reconhecimento. É ter criado um lugar onde todos os funcionários são tratados com dignidade, onde cozinheiros iniciantes têm a chance de aprender e crescer, onde ninguém é julgado pela sua origem ou formação. É ter provado que talento e dedicação não têm classe social. Na semana passada, Sérgio saiu da prisão. Cumpriu pena por falsificação de documento e tentativa de estelionato. Perdeu a licença da OAB. Perdeu a casa. Perdeu a esposa que não suportou a vergonha pública. Perdeu tudo, na verdade. E veio me procurar. Apareceu na porta dos fundos do restaurante numa manhã de terça-feira, magro, envelhecido, com roupas simples e gastas. Não usava mais aqueles ternos caros, não tinha mais a postura arrogante de quem se achava superior ao mundo. Estava com 42 anos, mas parecia ter 60. "Susana", disse ele, a voz rouca de quem não sabia bem como começar. "Posso falar com você?" Eu estava preparando o mais em place para o almoço, organizando os ingredientes que usaria ao longo do dia. Era meu momento de meditação, quando planejava cada prato mentalmente antes de executá-lo. Mas parei o que estava fazendo e o olhei. Ele estava diferente. A arrogância havia desaparecido, substituída por algo que levei alguns segundos para reconhecer. Humildade. Uma humildade forçada pelas circunstâncias, talvez, mas humildade mesmo assim. "Preciso de trabalho", disse ele baixando os olhos. "Não consigo arranjar nada.
Ninguém quer contratar um ex-presidiário que perdeu a OAB. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando o homem que um dia foi meu irmão mais novo, o garoto prodígio que a família idolatrava. O homem que tentou me roubar e que passou 5 anos pagando por isso. E você veio aqui porque... Porque você é a única pessoa que pode me dar uma chance, respondeu ele. Sei que não mereço. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas estou desesperado, Susana. Não tenho mais ninguém. Era verdade. Mamãe havia morrido 3 anos atrás. Um derrame fulminante. No funeral, Sérgio veio algemado, escoltado por policiais. Eu estava lá, vestida de preto, observando o caixão ser baixado à terra. Ele tentou se aproximar de mim, mas eu me afastei. Não estava pronta para conversar com ele. Não ainda. Agora ele estava na minha frente pedindo ajuda. O mesmo homem que me chamou de analfabeta, que me humilhou a vida inteira, que tentou me roubar usando a própria morte do nosso pai como pretexto, e estava pedindo trabalho. Para mim. Que tipo de trabalho você acha que pode fazer aqui? Perguntei. Ele hesitou, claramente esperando uma resposta diferente. Qualquer coisa. Posso lavar pratos, limpar o chão, carregar caixas. Qualquer coisa, Susana. Só preciso de uma chance para recomeçar. Qualquer coisa. O homem que se considerava intelectualmente superior a mim estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir um emprego no meu restaurante. Havia ironia suficiente nessa situação para escrever uma tragédia grega. Pensei nas opções que tinha. Podia mandá-lo embora, como ele fez comigo tantas vezes quando eu precisei de ajuda. Podia humilhá-lo, devolver toda a crueldade que recebi ao longo dos anos. Podia fazer ele pagar pelo sofrimento que me causou. Ou podia ser melhor do que ele sempre foi. Tudo bem, disse eu finalmente. Vou te dar uma chance. O alívio no rosto dele foi instantâneo, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros. Sério, você vai me contratar? Vou. Como auxiliar de cozinha. Salário mínimo, mesmo valor que eu ganhava quando tinha 16 anos. Você vai descascar batatas, lavar panelas, fazer as tarefas mais básicas. E vai tratar todo mundo aqui com respeito, independente do cargo ou da formação. Ele assentiu vigorosamente. Sim, claro. Qualquer coisa. Muito obrigado, Susana. Você não imagina o que isso significa para mim. Na verdade, disse eu voltando a organizar meus ingredientes. Eu imagino perfeitamente. Sérgio trabalha aqui há 1 semana. Chega todos os dias às 6 da manhã, usa um uniforme simples, passa 8 horas descascando legumes e lavando louça. Os outros funcionários sabem quem ele é. A história do irmão que tentou roubar a chefe virou lenda no restaurante. Mas ninguém o trata mal. Eu deixei claro que qualquer tipo de humilhação seria motivo de demissão imediata. Ontem, enquanto eu preparava um molho de pitanga para acompanhar o cordeiro patagônico, Sérgio se aproximou com cautela. Ele estava com as mãos sujas de terra, acabara de terminar de descascar 2 caixas de batatas. Susana, disse ele hesitante. Posso fazer uma pergunta? Continuei mexendo o molho, testando o ponto de acidez. Pode. Como você sabia de tudo aquilo no cartório? Os investimentos, os livros, toda aquela cultura? Como você conseguiu aprender tudo isso? Parei de mexer o molho e o olhei. Era a primeira vez em 5 anos que ele demonstrava curiosidade genuína sobre minha vida, sobre quem eu realmente era. Eu sempre soube ler, Sérgio. Respondi calmamente. A diferença é que você nunca soube me ver. Ele abaixou os olhos para as batatas que ainda precisava descascar. Eu sei. E me arrependo disso todos os dias. Arrependimento é bom, disse eu voltando ao molho. Mas não muda o passado. O que importa é o que você faz a partir de agora. Ele assentiu e voltou para suas batatas. Não disse mais nada. Apenas continuou trabalhando em silêncio. E eu continuei cozinhando, criando sabores que contam histórias, preparando pratos que provam que a beleza pode nascer de qualquer lugar, mesmo do lugar mais inesperado. 3 meses se passaram desde que Sérgio começou a trabalhar no Raízes. Neste período,
observei uma transformação gradual nele que jamais imaginei ser possível. O homem arrogante que tentou me roubar estava lentamente dando lugar a alguém mais humilde, mais consciente das próprias limitações. Ele nunca mais falou sobre o passado, sobre os anos de humilhação que me impôs, sobre a tentativa de falsificação. Trabalhava em silêncio, chegava pontualmente, cumpria suas tarefas sem reclamar. Quando os outros funcionários conversavam sobre suas vidas, seus sonhos, suas famílias, ele apenas escutava, como se estivesse aprendendo a ser humano novamente. Ontem foi um dia especial no restaurante. Recebemos a visita de um crítico gastronômico francês, Jean-Pierre Dubois, considerado um dos paladares mais refinados do mundo. Ele estava fazendo uma reportagem sobre a nova gastronomia sul-americana e escolheu o Raízes como representante do Brasil. Preparei pessoalmente todos os pratos da degustação. Começamos com uma entrada de coração de palmito pupunha com caviar de limão siciliano e farofa de castanha do Pará. Em seguida, um peixe pintado do Rio São Francisco com purê de mandioquinha e molho de jambu. O prato principal foi cordeiro patagônico com crosta de ervas da caatinga, acompanhado de nhoque de inhame roxo. E para a sobremesa, uma desconstrução de quindim com sorvete de cupuaçu e calda de pequi. Cada prato contava uma história do Brasil. Cada sabor era uma carta de amor à nossa terra. Enquanto eu cozinhava, sentia a energia de todos os anos de estudo, de todas as noites lendo sobre técnicas culinárias, de toda a experiência acumulada trabalhando em cozinhas desde os 16 anos. Jean-Pierre comeu em silêncio absoluto, fazendo anotações entre uma garfada e outra. Ao final da refeição, ele me chamou para conversar. Madame Susana, disse ele em português carregado de sotaque, esta foi uma das experiências gastronômicas mais marcantes da minha vida. Você não apenas cozinha, você conta histórias através da comida. Senti meu coração acelerar. Elogios de críticos internacionais ainda me emocionavam, mesmo depois de 3 estrelas Michelin. Há uma profundidade emocional nos seus pratos que raramente encontro, continuou ele. É como se cada ingrediente carregasse uma memória, uma luta, uma vitória. Não era coincidência. Cada receita que criei no Raízes nasceu das minhas experiências, das minhas dores e alegrias. O molho de jambu veio das tardes que passei lendo na biblioteca municipal, quando descobri que essa erva amazônica tem propriedades que adormecem a língua. Uma metáfora perfeita para como me senti a vida toda com a voz adormecida. O cordeiro com ervas da caatinga representava minha resistência, minha capacidade de florescer mesmo em terra árida. Obrigada, respondi. Para mim, cozinhar sempre foi uma forma de comunicação, especialmente quando as palavras não eram suficientes. Depois que Jean-Pierre foi embora, voltei à cozinha para supervisionar o jantar. Era uma noite de sábado movimentada, com todas as mesas ocupadas. A equipe trabalhava com a precisão de uma orquestra sinfônica, cada um sabendo exatamente seu papel. Foi quando notei Sérgio observando tudo com atenção especial. Ele havia terminado suas tarefas, descascar legumes, lavar panelas, organizar o estoque, mas permanecia ali, vendo a dança coordenada da brigade de cozinha. "Posso perguntar uma coisa?" disse ele, se aproximando de mim durante uma pausa. "Claro. Você sempre soube que queria isso? Esta vida, este restaurante, toda essa grandeza?" A pergunta me pegou de surpresa. Não pela curiosidade dele, mas pela palavra que escolheu. Grandeza. Sérgio sempre associou grandeza a diplomas, títulos, reconhecimento social tradicional. Ver que ele estava começando a entender que grandeza podia ter outras formas era tocante. "Não exatamente", respondi honestamente. "Quando era criança, eu só queria ser vista. Queria que alguém percebesse que eu existia, que eu tinha valor. A cozinha foi onde descobri que podia criar beleza, que podia emocionar pessoas, que podia ser importante." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando minha resposta. "Eu nunca te vi", disse ele finalmente. "Em 31 anos, nunca realmente te vi.
E agora vejo tudo que perdi. Não era um pedido de desculpas formal, mas era o mais próximo que Sérgio chegaria de admitir completamente seus erros. E para mim, foi suficiente. O importante é que você está vendo agora, disse eu. Nunca é tarde para começar a enxergar as pessoas de verdade. Naquela noite, depois que o último cliente foi embora e a cozinha foi limpa, fiquei sozinha no restaurante. É um ritual que mantenho sempre que posso. Caminhar pelo salão vazio, sentir a energia que ainda paira no ar, agradecer por mais um dia de realizações. Sentei numa das mesas próximas à janela e olhei para a rua. 5 anos atrás, eu era apenas uma cozinheira lutando para sobreviver, carregando o peso de uma vida inteira de humilhações. Hoje, sou uma chefe reconhecida internacionalmente, empregadora de 500 pessoas, exemplo de que é possível transformar dor em arte. Mas o que mais me orgulha não é o sucesso profissional. É ter conseguido manter minha humanidade intacta. É ter oferecido trabalho ao homem que tentou me destruir. É ter escolhido a compaixão em vez da vingança. Sérgio não é mais meu irmão no sentido tradicional. Muito aconteceu entre nós para que voltemos a ser uma família normal. Mas ele é um ser humano que está tentando se reconstruir, e eu posso ajudar nesse processo. Não por obrigação familiar, mas por escolha consciente. Penso muito em papai ultimamente. Será que ele imaginava, quando fez aquele testamento, que sua filha, sem cabeça para estudos, se tornaria uma empresária bem-sucedida? Será que ele conseguia ver, por trás da menina tímida que lavava pratos, a mulher forte que eu me tornaria? Nunca saberei. Mas gosto de imaginar que, onde quer que ele esteja, finalmente consegue me ver de verdade. Levantei da mesa e apaguei as luzes do salão. Amanhã seria outro dia de trabalho, outro dia de criação, outro dia de prova de que somos muito mais do que os outros imaginam sobre nós. Ao sair do restaurante, parei na calçada e olhei para cima. A placa Raízes, 3 estrelas Michelin, brilhava sob a luz do poste. Não era apenas um nome, era uma filosofia de vida. Não importa onde nascemos, quem duvidou de nós, quantas vezes tentaram nos diminuir. Nossas raízes são nossa força. E nossa força é o que nos permite crescer. Sorri e caminhei para casa, carregando no peito a certeza de que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem. E eu estava vivendo muito bem. As palavras de Jean-Pierre ecoavam na minha mente. Você conta histórias através da comida. Era verdade. Cada prato era um capítulo da minha vida, cada tempero uma emoção transformada em sabor. E a história que eu estava contando era de superação, de resistência, de beleza nascendo onde menos se esperava. No final das contas, descobri que ser vista não dependia de diplomas ou títulos. Dependia de ter algo verdadeiro para mostrar ao mundo. E eu sempre tive isso, só precisei de tempo para descobrir como expressá-lo. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher de 36 anos que transformou dor em arte, humilhação em motivação, invisibilidade em presença marcante. Vejo alguém que aprendeu que o valor de uma pessoa não se mede pela opinião dos outros, mas pela capacidade de criar, de amar, de resistir. Vejo alguém que finalmente aprendeu a se ver.